Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 2 de setembro de 2023. São 8 horas da manhã e surge uma suspeita contra Nelson Piquet, ex-campeão de Fórmula 1. O pior é que está tudo documentado, diz Mauro Cid sobre escândalo das joias. Nessa reportagem, o Van Garten e o Mauro Cid conversam sobre o destino das joias após o TCU pedir a devolução de um kit de joias que havia sumido. E o Van Garten, conversando com Mauro Cid, ele trava uma conversa que indica que o ex-piloto de Fórmula 1 está envolvido nas investigações da Polícia Federal. Vamos ver a mensagem e depois eu vou explicar onde é que está o envolvimento, o possível e provável e já investigado envolvimento de Piquet nesse caso. De acordo com as mensagens, o advogado Fábio Van Garten passou a defender a entrega das joias para o Tribunal de Contas da União a partir do dia 7 de março. Ao comentar uma reportagem que mencionava que o kit estava guardado em um galpão, Van Garten escreve a Cid: "Acho que tínhamos que disponibilizar o bem imediatamente, abre parênteses, para o TCU, através do advogado, que era, na verdade, o Vacef. Naquele momento, Cid manifesta apoio. Perfeito. E o que é o galpão? Vamos lá. Bolsonaro e Piquet. Galpão para joias, carro blindado, R$500 mil e outros favores trocados entre os dois. Os episódios se acumulam desde a época em que o presidente despachava no Palácio do Planalto e continuam até hoje. Então você veja, aqui está a questão. A colunista do jornal Globo, Bela Megali, revelou que o galpão emprestado pelo ex-esportista Bolsonaro para guardar presentes que recebeu enquanto esteve na presidência da República contém 166 caixas com os mais variados tipos de objetos e outras 9 com honrarias. Os mais de 9 mil itens do acervo pessoal de Bolsonaro ocupam 195 metros cúbicos da propriedade de Piquet em uma área nobre de Brasília. Então aqui a gente precisa entender o seguinte: o que é que está acontecendo que o nome de Nelson Piquet até agora não tinha vindo à tona? Muito provavelmente isso se deve ao fato de que se trata de uma personalidade famosa e cujo envolvimento pode virar uma bomba atômica. Mas agora a menção ao galpão, que com muita dose de possibilidade é o de Nelson Piquet, tudo isso pode explodir, tudo isso pode ser jogado no ventilador. E Vacef tentou evitar que um dos 4 celulares que a Polícia Federal apreendeu com ele em um shopping, quando ele estava deixando o estacionamento com o carro estacionado na vaga de deficientes, está colocando o próprio Vacef e Bolsonaro em pânico. O advogado busca um meio para tentar anular provas obtidas com seu telefone, com seus telefones, mas justamente esse celular em específico. Por quê? Esse celular é o celular que ele mesmo disse à Polícia Federal que não levasse, porque era o celular com o qual ele falava com Bolsonaro. E é aí que a Polícia Federal quis levar mesmo o celular. As críticas de Mauro Cid e Van Garten ao Vacef, chamado por Van Garten de Vacéfalo, né? Na verdade tem razão de ser justamente por conta de ações como essa, de
de indicar para a Polícia Federal em qual dos celulares estavam as conversas mais sensíveis, que era justamente o que a Polícia Federal queria. E a defesa de Bolsonaro e Michele pede acesso ao depoimento de Mauro Cid. A gente pode imaginar o seguinte: a Polícia Federal perguntando para eles: olha, vocês querem mais alguma coisa, um cafezinho, não é, um ar-condicionado, o que é que vocês querem mais? Os advogados de Michele e Bolsonaro pediram acesso à íntegra dos depoimentos prestados por Cid e a Polícia Federal, que estão sob investigação. Se passar para o Bolsonaro, eles vão passar para ele onde é que ele tem que se precaver para que as investigações não avancem. Mas realmente o bolsonarismo, além de tudo, é muito burro. E, na verdade, o que se pergunta é o seguinte: como é que gente tão burra conseguiu chegar tão longe a ponto de governar o Brasil? E sessão esvaziada na Câmara dos Deputados tem muito choro. É uma cena constrangedora e basicamente ridícula. Homenagem ao Olavo de Carvalho na Câmara só mobiliza 6 deputados bolsonaristas. Veja aqui, aqui na foto você vê Carla Zambelli, Bia Kicis e Nicolas Ferreira. Vamos ver quem são os outros. Em sessão esvaziada na Câmara dos Deputados, com muito mais cadeiras vazias do que preenchidas, deputados bolsonaristas prestaram homenagem ao professor e principal ideólogo bolsonarista, Olavo de Carvalho, na manhã de ontem. O evento, que durou pouco mais de 1 hora, teve apresentação musical, choro de apoiadores e vídeo com homenagem ao auto-intitulado filósofo, que morreu no começo de 2022. A solenidade, realizada após pedidos de Zambelli e Bia Kicis, contou com a presença de 6 parlamentares aliados do Bolsonaro. Além das duas, também participaram Nicolas Ferreira, Marco Feliciano, André Fernandes e professor Paulo Fernando, esse mais desconhecido. Zanin suspende concurso da Polícia Militar que limitava a participação de mulheres. Veja só que a PM queria limitar a 10%, a PM fixou limite de 10% de participação de mulheres no efetivo da Polícia Militar. Se separem porque vai machucar, teria dito Roberto Jefferson antes de ataque contra agentes da Polícia Federal. Relato é da policial federal que está processando o ex-deputado. Ela pede indenização de R$1 milhão por danos morais, estéticos e psicológicos. E, na verdade, o caso de Roberto Jefferson deveria ser muito útil para o bolsonarismo por uma simples razão. Porque ele era outro que desafiava a lei, assim como Michele Bolsonaro está fazendo. Bolsonaro, o marido dela, inclusive, desistiu de provocar as autoridades, debochar da lei. A Michele continua fazendo isso até um ponto que há quem diga que ela não se deu conta ainda do que é que está acontecendo na vida dela, com essas investigações da Polícia Federal e ela, inclusive, sendo investigada já pelo sumiço de joias. E Zambelli nomeia como defensor advogado que pediu ação contra Moraes em corte militar. O fato é que Carla Zambelli não estava conseguindo um representante e agora ela nomeou um advogado sem noção que queria que a Justiça Militar prendesse Alexandre de Moraes, algo que não tem previsão legal nenhuma e que não teria chance nenhuma de prosperar. Ele achou que o STM, o Superior Tribunal Militar, se sobreporia ao Supremo Tribunal Federal e iniciaria uma disputa entre duas cortes supremas, que na verdade não são, porque a Corte Suprema mesmo no Brasil é o STF, inclusive está acima do STM. Com um advogado desses, Zambelli não deve ir muito longe. E após a prisão de Silvinei Vasquez, ex-chefe da Polícia Rodoviária Federal,
A justiça encerra 130 processos que ele abriu contra cidadãos comuns, contra autoridades e inclusive contra políticos. Entre esses políticos, Gleisi Hoffmann e Joyce Hasselmann, entre outros, inclusive do PSOL, de vários partidos. E o Bolsonaro ganhou mais um presente que ele surrupiou. Bolsonaro, e até agora estão procurando. Bolsonaro ganhou pássaro de 100 mil reais no Catar e Taj Mahal de 60 mil na Índia. Esse caso das joias vai chegar ainda a muita coisa, porque, na verdade, voltamos ao caso de Nelson Piquet. Você vai ver aqui que o galpão emprestado pelo Piquet a Bolsonaro para guardar os presentes que recebeu enquanto esteve na presidência da República contém 166 caixas com os mais variados tipos de objetos e outras 9 com honrarias. Os mais de 9 mil itens do acervo pessoal de Bolsonaro ocupam 195 metros cúbicos da propriedade de Piquet em uma área nobre de Brasília. E por fim, uma notícia que realmente é estarrecedora. A candidata Luísa Gonçalves denuncia ameaça de morte. Ela é a candidata de esquerda que substituiu o Fernando Villavicencio, que era o outro candidato de esquerda que foi assassinado. Ele era o candidato de Rafael Correa, presidente de esquerda do Equador, que está refugiado fora do país por conta das ameaças da extrema-direita equatoriana, que está para ser derrubada. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta a qualquer momento em edição extraordinária.